Olá, prezados amigos, prezados irmãos, muita alegria, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, a Bíblia tem a resposta. Para mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para refletir mais um assunto, mais um tema que podemos analisar juntos, segundo a graça de Deus, buscando entendimento das Escrituras, a interpretação da Bíblia, e que eu e você possamos juntos, nesses minutos que aqui estamos, ou ficaremos, abrir o coração e deixar que o Altíssimo Deus, o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, possa comunicar mais um pouquinho das suas verdades, daquilo que Ele tem para nós nesta oportunidade. Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre, ou responder a nossa pergunta, como você viu aí no tema do nosso vídeo. Haverá algum dia uma verdadeira justiça? Então, qual é o contexto que eu gostaria de falar um pouquinho aqui? O mundo que nós vivemos, não há dúvida, é um mundo cheio de injustiças. Todos os dias nós vemos, aparentemente, pessoas que são más, que agem de uma maneira contrária, à moral, contrária às leis, contrária às normas, à boa convivência em sociedade. E em alguns casos, ou em muitos casos, aparentemente as pessoas parecem se dar bem. Roubou, é corrupto, é ladrão, mas olha lá, está solto, está gozando de liberdade, tem dinheiro, olha lá, tem riquezas muitas vezes fruto de uma conduta ilícita, às vezes de tráfico de drogas, de propina. Enfim, o contexto que eu gostaria de falar neste vídeo é sobre as injustiças que eu e você vemos, presenciamos no mundo atual e que muitas vezes nos causam uma interrogação, trazem à nossa mente uma interrogação. Haverá um dia uma verdadeira justiça? Essas pessoas que fazem tantas coisas erradas, prejudicam os outros, tiram a vida do seu próximo, fazem tantas coisas erradas e prejudicam outras pessoas, um dia, será que elas receberão uma verdadeira justiça? Então é sobre isso que eu gostaria de falar, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Vou falar de uma maneira bem objetiva, bem sintética, para deixar que você pergunte. Porque se fôssemos nos aprofundar aqui, o vídeo ficaria muito extenso. E o objetivo não é esse, é fazer vídeos curtos, vídeos mais enxutos ou vídeos objetivos e despertar em você a curiosidade ou colocar em você algumas dúvidas que eu não vou falar aqui, não vou esclarecer aqui, para que você pergunte. Usando nossos comentários, entre lá no nosso canal, coloque aí nos comentários a sua dúvida, a sua inquietação, aquilo que você não entendeu, ou mande a sua pergunta naquele e-mail que está registrado ali na descrição do nosso vídeo. Aí tem um e-mail, você pode também enviar a sua pergunta ali, que eu estarei, com a graça de Deus, também sempre à luz da Bíblia, com base na palavra de Deus, enviando, lhe dando uma resposta. Então, primeiramente, em alguns vídeos que eu já falei anteriormente, por isso também é importante que algumas coisas que eu falo aqui, eu já esclareci em vídeos anteriores. Então você pode entrar no canal, clicar ali, assistir algum vídeo anterior, por exemplo, no contexto de hoje, em relação, que nós vamos falar sobre as injustiças, tem um vídeo que eu falo sobre a maldade, o mal, a origem do mal, por que existe o mal no mundo. Então, é um vídeo esclarecedor que poderá ajudar você a entender algumas coisas que eu falarei no vídeo de hoje. Então, primeiramente, o que a Bíblia nos fala sobre essa questão da justiça? Ou se um dia haverá uma verdadeira justiça diante de tantas injustiças que nós presenciamos no mundo atual, no mundo em que vivemos. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, do verso 19, Deus ele nos diz quem é o dominador do mundo. Então, se você se recorda em vídeos que eu falei aqui anteriormente, devido ao pecado
do Jardim do Éden, o homem entregou a Satanás, deu autoridade, deu legalidade a Satanás para reinar neste mundo. Então Deus criou o homem, o primeiro casal lá, está lá no de Gênesis, no livro das origens, Adão e Eva, para que eles reinassem, controlassem, vivessem, dominassem, não é? Vamos dizer assim, o mundo. Eles fossem os senhores aqui do mundo, do paraíso criado por Deus. Porém, devido ao pecado, que nós já falamos também, né, em vídeos ali anteriores, a desobediência do primeiro casal em relação ao Deus Criador, ao Deus verdadeiro, eles deram ouvidos à voz de Satanás, entregaram a autoridade, ou deram permissão para que o Satanás, para que o diabo reinasse neste mundo e operasse, escravizasse a vida do homem, que já nasce pecador, já nasce inclinado a fazer o mal. Então, lá na carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 19, não é isto? Deus nos diz que o mundo, vamos ler aqui, né? Sabemos que somos de Deus, né? O apóstolo João falando, aqueles cristãos, aquelas pessoas que tinham crido em Jesus, tinham entregado sua vida para Jesus, estavam andando em comunhão com o verdadeiro Deus. João escreve lá, 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Maligno é uma expressão que as escrituras usam para se referir a Satanás, ao diabo. Então, esse é um texto que nos diz isso, a esse respeito. Outro texto que nos fala a respeito disso, lá no capítulo 13 de Mateus 13, 38 e 39. É a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, não é? Diz assim, quando Jesus conta essa parábola, mostrando a ação do diabo contra o ser humano, né? O trigo e o joio, depois você pode ler com calma aí na sua casa, se tiver alguma dúvida, pergunte, registre, né, sua pergunta aí nos comentários ou envie por e-mail. Mas Jesus fala no verso 38 e 39 do capítulo 3 de Mateus, ele diz isto, explicando a parábola do joio e do trigo. Né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então, no contexto da parábola, Jesus diz que o mundo é o campo de trabalho, de ação de Satanás. Porque Satanás é o príncipe deste mundo. Né? Em outros textos, Jesus fala que o príncipe deste mundo, o dominador deste mundo é Satanás, por causa do pecado do homem. Então, só para contextualizar, então, por que existe maldade, eu já falei no vídeo anterior, mas as injustiças presentes no mundo? Porque são todas obras do inimigo de Deus, obras de Satanás, obras daquele que veio para matar, roubar e destruir. Então, o príncipe deste mundo, acho que Paulo aos Efésios, podemos ler aqui também, só para reforçar, também ele se refere ao diabo como dominador, né, deste mundo, lá na carta de Paulo aos Efésios, vamos também ler, Efésios capítulo 2, não é? E versículo 2, que ele diz assim, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, príncipe das potestades do ar, príncipe deste mundo, dominador deste mundo, maligno, são os termos, os títulos que a Bíblia usa para se referir a Satanás. Então o mundo está sob o domínio de Satanás por causa do pecado. E por isso ocorrem tantas injustiças, tantas maldades, tantas coisas, porque o homem conferiu ao diabo, conferiu a Satanás, autorização, ou autoridade, ou legalidade para que ele opere. Aí você já pode perguntar, mas por que Deus não intervém? Eu já também comentei isso em algum vídeo anterior. Eu só quero reforçar aqui que Deus ele respeita as regras que ele mesmo estabelece. Para Deus seria fácil destruir a Satanás, destruir este mundo, recomeçar tudo do zero. Isso acontecerá lá no futuro, conforme nos fala o livro de Apocalipse.
Mas no momento Deus, vamos dizer assim, ele respeita as regras que ele impõe, que ele criou, que ele impôs. Então, ele vai, no tempo próprio, fazer a justiça perfeita. Vai punir a Satanás, vai punir aqueles que recusaram-se obedecer a ele, né, o seu Criador, a Deus, que optaram em seguir a rebeldia de Satanás, todos receberam a verdadeira justiça. Mas isto há um tempo determinado. Há um tempo determinado para isso, não é? Veja lá o que diz o apóstolo João, João 17, verso 3. Olha só. Então, aqui Deus deixa bem claro os dois lados, não é? Os dois, a maneira de você ter, você conhecer e você um dia ver a verdadeira justiça de Deus. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus, já falamos em outro vídeo, enviou Jesus para ser o Salvador, o Redentor, o Libertador, aquele que irá exercer a verdadeira justiça no dia preparado por Deus, no tempo de Deus. Tempo de Deus. Veja o que Paulo, também escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15 e versículo 20, ele nos fala. Então, este mundo ele está cheio de injustiça. Mas quando nós conhecemos a vida eterna, aceitamos a vida eterna, recebemos a Jesus como nosso Salvador, a nossa mente entende a mensagem, o ensino de Deus, que aqui neste mundo nós sofremos, vemos injustiça, vemos maldade, mas esse mundo é passageiro. Este mundo, um dia Deus exercerá sua verdadeira justiça. Um dia Deus punirá Satanás, punirá os rebeldes, aqueles que optaram em desobedecer a Deus e seguir a Satanás, e não se arrependeram dos seus pecados. Então, esta visão que Deus nos dá da sua justiça, ela tem um tempo determinado. Veja que Jesus, ele exercerá essa justiça, porque ele é o Redentor, ele é o Salvador, e Deus o preparou para ser o justo juiz de toda a terra. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo nos dá essa mensagem. Ele diz assim, 15, 19, né? De 1 Coríntios. Se esperamos em Deus ou em Cristo só nesta vida, somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança verdadeira de ver a justiça de Deus, de ver o reino de Deus em ação no mundo, renovado no mundo, num novo mundo criado por Deus, ela é uma esperança futura. Aqui nós somos peregrinos, passageiros. Paulo também diz que nossa pátria, aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz que nossa pátria verdadeira, a nossa cidade, está nos céus. Para onde nós estamos caminhando em comunhão com Deus? Então, vejam, queridos e amados, que hoje nós nos deparamos com tantas maldades e injustiças, mas isso é passageiro. Deus está dando tempo ao tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas abandonem o pecado, abandonem a desobediência, abandonem a maldade, recebam a Jesus Cristo como Salvador e possam então ter a certeza que um dia todas as injustiças serão punidas pelo justo juiz de toda a terra, que é Jesus Cristo. Falando lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus nos faz uma promessa, falando sobre as bem-aventuranças daqueles que creem em Deus, daqueles que procuram andar na presença de Deus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou serão fartos. Então, um dia,
o justo juiz de toda a terra, exercerá a verdadeira justiça. Ninguém ficará impune. Ninguém ficará impune. Hoje nós olhamos as injustiças que as pessoas fazem uns para com os outros, a maldade, e muitas vezes, aparentemente, achamos que eles estão isentos, porque a justiça do homem é falha. A justiça do homem, ela é fraca. Ela muitas vezes pune o inocente e condena, ou pune o inocente e livra o injusto. Mas Deus não é assim. A verdadeira justiça de Deus, ela será aplicada no tempo de Deus. E as Escrituras nos mostram bem isso. Falando lá em Mateus 25, por exemplo, no versículos 45 em diante, que haverá uma separação entre justos e injustos. Não é isso? Os justos irão para a vida eterna, mas os injustos irão para o tormento eterno. Então, amados, o justo juiz é Deus. Lá no capítulo 20 de Apocalipse também, com calma, você pode ler. Se tiver dúvida, pergunte, né? Registre a sua pergunta. Mostra claramente, capítulo 20 de Apocalipse, verso 11 ao 15, a diferença entre justos e injustos. Os justos irão para a vida eterna, mas os injustos irão para o castigo, tormento eterno. E o justo juiz, que exercerá tudo isso, não é? É Jesus Cristo, a quem o Filho de Deus, a quem Deus preparou para ser o Redentor, o Salvador e o juiz de toda a terra. Para nós terminarmos e não nos delongarmos muito, eu quero só nesses minutos finais falar um pouquinho sobre o Salmo 73. Quando o salmista Asaf, talvez com aquele mesmo sentimento que você e eu possamos estar sentindo, né? Ou em alguns momentos da nossa vida, podemos perguntar, poxa, mas por que essas pessoas que fazem tanta maldade estão aí soltas, aparentemente, né? Estão se dando bem, vamos dizer assim. Foi esta visão do salmista Asaf, no Salmo 73, que em resumo, né, para nós nos estendermos mais, ele perguntou a Deus, aparentemente, ou no seu coração surgiu aquela pergunta, parece que os ímpios, os pecadores, os injustos prosperam? Parece que aqueles que são justos sofrem injustiça, sofrem, não é? A perseguição, sofrem maldade, sofrem tantas coisas ruins vêm sobre a vida deles, mas o ímpio, o pecador, a pessoa que é má, parece que está se dando bem, parece que está sem nenhuma punição. Asaf pensou isso. No Salmo 73 ele registra essa sua inquietação diante de Deus. Mas, se você ler o Salmo 73, eu convido você a ler com calma na sua casa. Depois, se tiver dúvida, envie a sua pergunta. Depois de tanta inquietação, ele diz o seguinte aqui no verso 24, né? Ou no verso 17, perdão. 24, ele vai ter a certeza que um dia ele vai estar na eternidade, na vida eterna com Deus. Mas o Salmo 73, verso 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, quando Asaf procurou a Deus, orou a Deus e perguntou a Deus o porquê de tantas injustiças, Deus responde a ele, Asaf, o fim deles é diferente do seu fim. Você, por ser um servo de Deus, uma pessoa que anda em comunhão com Deus, irá para a vida eterna. Mas eles irão para o castigo, para o tormento eterno. Então, Deus ele nos consola. Se eu e você muitas vezes nos entristecemos pelas injustiças que estamos vendo, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, meu prezado, minha prezada. Deus cuida de nós aqui neste mundo, de tantas injustiças, tanto pecado. Deus ele cuida de nós. É lá em Hebreus, Deus diz assim, que não nos deixará e nem nos desamparará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, no Salmo 46. Socorro bem presente na angústia. E um dia ele exercerá a verdadeira justiça, punindo os ímpios, os pecadores, os desobedientes, punindo a Satanás, destinando a eles, como diz lá em Mateus 25, o castigo eterno, o lago de fogo e enxofre, e para aqueles que escolheram servir a Deus, escolheram amar a Deus, escolheram andar com Deus, Deus preparou a vida eterna, o novo céu e a nova terra, lá do Apocalipse, né? A partir do capítulo 21, novo céu e nova terra,
onde reinará para todo sempre a justiça plena de Deus. Então essa é a verdadeira esperança e a certeza do cristão, daquele que ama e segue e procura obedecer a Deus, procura obedecer a sua palavra. Amados, ficamos por aqui neste vídeo de hoje. Deus te abençoe. Dúvidas, inquietações, registre, por favor, nos comentários ou mande no e-mail que nós estaremos enviando uma resposta para você. E assim vamos crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, conhecendo melhor o Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Deus abençoe a todos e não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.